Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje e é muito curioso, é muito importante, é muito interessante, porque é o assunto do momento, é as bets, né, no Brasil. E eu convidei o Rafael Zanetti, que é consultor em marketing esportivo. Rafael, obrigado por nos receber e passar um pouco do seu conhecimento para a gente. Eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição. É um tema que está muito em evidência, ainda tem muitas pessoas distorcendo os fatos, então acho importante sempre a gente estar conversando e esclarecendo alguns pontos aqui. Bom, eu quero, antes de mais nada, cumprimentá-lo, porque o Rafael foi eleito pelo COB o ano passado como o maior executivo de marketing esportivo do Brasil. Então, aliás, da América do Sul, perdão. Então, nós estamos falando com uma autoridade, nós não estamos falando com qualquer pessoa, não. Parabéns, viu, Rafael? Obrigado. Na verdade, não foi qual, foi Confute, tá? Um evento que tem de gestão esportiva. Teve uma eleição interna, aí foi para o público e uma eleição interna de novo. E é um orgulho grande, né? Então, imagino que o trabalho tem sido bem feito, né? São mais de 20 anos já nessa área. Eu sou apaixonado pelo marketing esportivo. Eu sempre falo que eu trabalho com o meu sonho. Então, isso para mim é algo que é muito importante, né? Então, a gente se dedica muito e é sempre bom ser reconhecido. E que é o sonho de todo mundo, né? Trabalhar com o que gosta, né? Eu quero dizer que o Rafael, ele já trabalhou no Avaí, no Atlético Mineiro, Cruzeiro e numa dessas casas de apostas que é a Estrela Bet. Então, o conhecimento dele é daí, de tudo isso, internamente hoje, como executivo. Bom, Rafael, o patrocínio das casas de apostas nos clubes de futebol do Brasil, especialmente na Série A, hoje é uma coisa que, se tiver alguma curva, alguma volta, algum retorno, quebra todo mundo. Quebrar é uma palavra forte, mas realmente uma boa parte da receita dos clubes hoje, elas vêm dessa indústria, né? É uma indústria muito sólida, é uma indústria muito forte, é uma indústria que acontece no mundo inteiro e realmente teve uma mudança drástica em relação aos patrocínios no Brasil. A gente teve um investimento muito forte por causa dessa indústria. Então, assim, existe uma relevância altíssima. A gente está falando da cadeia inteira, a gente não está falando só dos clubes, a gente está falando dos campeonatos também, a gente está falando de uma série de coisas que são muito importantes, influenciadores, a gente está falando de mídia, a gente está falando de uma série de situações. Eu acho que as pessoas esquecem um pouco como é que funciona um mercado como esse. A gente está falando de quase todos os países do mundo já fazem uso, né? Já se usa muito essa indústria. Então, é importante a gente esclarecer esses pontos, porque existe um preconceito, existe, eu acho, muita falta de informação, existem pessoas que distorcem muito alguns pontos e é importante entender que não só o futebol, mas uma boa parte do país hoje está vivendo esse recurso e principalmente a mídia, que muitas vezes bate nessas questões, são as empresas que estão sendo beneficiadas por isso, né? Então, acho que é importantíssimo essa questão para o crescimento do fomento do esporte como um todo. A gente tem uma série de recursos hoje que a gente não tinha antes e graças a esse investimento. Em 2018, né? A partir de 2018, a atividade das bets deixou de ser ilegal.
né? Vem de lá para cá o governo tentando regularizar, tentando controlar, tentando uma série de coisas por uma série de motivos. Mas hoje ela está plenamente regulamentada e cada vez mais centrada em deixá-las, todas as que fiquem em atividades legalmente estabelecidas com o governo, né? Na verdade é o seguinte, né? Eu não vou saber exatamente as datas e também não sou a pessoa certa para falar dessa parte de leis, a parte mais burocrática, mas acontece que a partir de 18, né, como você falou aí, eu não sei se foi 18, acho que foi antes, acho que foi 16, tá? Mas posso estar errado aí nessa questão, mas, enfim, foi no governo Temer, tá? Ele fez não sei se é exatamente uma lei, algo assim, alguma sanção, alguma coisa nesse sentido, que permitia as casas de apostas a ter esse movimento no Brasil, mas não como empresas do Brasil, simplesmente o site, tá? Agora, a movimentação que a gente teve agora foi o seguinte, agora a gente está no processo de regulamentação. Então, em agosto, até o dia 20 de agosto, as empresas que têm interesse em entrar no Brasil, elas teriam que ter feito a aplicação. A aplicação passou por um processo que seria a documentação, é uma coisa bem rígida, tá? É uma situação bem rígida, passa por uma série de processos de documentação, mostrar a idoneidade dessa empresa, mostrar se essa empresa está capacitada para isso, tá? O governo decidiu que, depois de agosto, a gente teve um outro prazo em outubro, que as empresas que não aplicaram em agosto, elas iam ser banidas do mercado. Então, a gente tinha, sei lá, cerca de mais de 4 mil sites, eles foram banidos, uma boa parte deles, porque a gente hoje tem cerca de 200 sites, mais ou menos assim, que estão no ar. A aplicação foram feitas por 110 empresas, 114 empresas, algo assim. E agora a gente tem uma situação que é passar por esse crivo do governo. Então, passando por esse crivo do governo, a gente tem uma situação que pagar essa licença. Não é algo fácil, é um valor bem alto, é um valor de 30 milhões, mais 5 milhões que precisa ter de reserva, então é um valor bem alto. Então, a partir do momento que foi feita essa questão, passou no crivo do governo e pagou a licença, aí a empresa vai estar apta para atuar no Brasil a partir de 1º de janeiro de 25, tá? Então, assim, não quer dizer que todas as empresas vão ser a partir de 25, as empresas podem vir depois e serem aptas também, mas precisa passar por esse processo. Então, o mercado ele vai estar muito mais sólido, muito mais seguro, vamos chamar assim, para apostar a partir do ano que vem, né? E também com uma questão importante para a sociedade, que são o pagamento de impostos, que agora a gente não tem isso, né? Então, o Brasil ele vai ser muito beneficiado também com o pagamento de impostos, com geração de empregos. A indústria ela vai crescer, vai ter muitos players de fora que vão vir para o Brasil. Então, é um momento bem importante aí que a gente está passando, que é esse momento da regulamentação, e a gente vai ter uma indústria muito, muito mais forte e mais estruturada para que a gente possa desenvolver a economia do país e enfim. Bom, nós estamos falando do futebol e não podemos deixar de falar dos veículos de comunicação de uma maneira geral, porque as bets já estão se tornando, já estão entre os maiores anunciantes, né, das emissoras de televisão, né? Isso é importante também dizer, né, Rafael? Provavelmente, como no futebol, provavelmente é o principal segmento que está ligado à mídia, tá? Eu não tenho uma pesquisa para falar isso com certeza, mas a minha percepção e quando eu estava na Estrela Bet, a gente conversava com muitos veículos, a gente pode ver que existe uma tabela diferenciada para as bets. As bets não têm desconto, as bets pagam mais caro do que os outros veículos, os outros segmentos de mercado. Então, a gente tem uma importância muito grande, a concorrência faz com que o mercado se aqueça muito e isso é muito benéfico para a mídia também.
O fato também real é que a entrada das bets, clubes como, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, já têm seus orçamentos para acima de R$1 bilhão, né? A gente falava em milhões de reais até algum tempo atrás, tanto em receita quanto dívida, mas com a entrada extremamente alavancadora, nem sei se existe essa palavra, né, das bets, fato é que esses clubes, os orçamentos deles passaram da casa de bilhão, né? Não vou falar que é só as bets, né, porque hoje em dia a gente vê dentro dos clubes uma gestão muito melhor do que antes, a gente vê uma situação positiva de investimento na parte da gestão, muito mais profissional, a gente vê um crescimento importante, né? Acabou que a gente não falou ali, mas eu trabalhei no Palmeiras também, eu trabalhei no Palmeiras de 13 a 15, eu lembro que na época o faturamento do Palmeiras era 200 milhões, né? Então a gente tem um crescimento aí de quase 1 bilhão em 10 anos, aí é muito forte, né? O Palmeiras, no caso, tem a questão da categoria de base muito forte, mas com certeza, sim, a gente influencia, né? A gente pega o patrocínio do Corinthians, passa de 100 milhões, assim, até pouco tempo atrás, eu imagino que o patrocínio máximo do Corinthians estaria na casa de 25 milhões, que era muito alto. Então, assim, a gente está batendo patamares de Europa, né? É questão que a nossa moeda ainda é muito fraca, mas se a gente tivesse uma moeda um pouquinho melhor, a gente estaria disputando situações parecidas com o mercado europeu. Para dar exemplo, outro dia eu negociei com uma empresa de fora, né, uma casa de apostas de fora, para um clube brasileiro, e essa empresa me falou uma coisa que me chamou a atenção, assim, na hora até eu fiquei pensando, pô, realmente é verdade. Que o valor que o clube estava pedindo era o valor que eles pagavam para um time da Premier League. Então, assim, a gente está num nível muito alto e muito por causa das casas de aposta. E é importante também falar que existe um investimento muito alto em relação às casas de aposta, mas a gente precisa entender também, os clubes precisam entender que precisa ter um investimento alto também para os departamentos de marketing comercial desses clubes para que a demanda seja aceita, porque não é só porque aumentou o valor, precisa aumentar também a qualidade do serviço, da entrega, né? Então, assim, a gente vê clubes aumentando a receita de patrocínio de forma exponencial por causa dessa questão do aquecimento do mercado, por causa das casas de apostas, mas a gente não vê um movimento tão forte dentro dos clubes em relação a isso. Então, a gente precisa entender também que precisa acompanhar essa evolução, que, imagina essa questão que eu falei do Corinthians, foi só um exemplo do Corinthians, mas os outros clubes também tiveram isso. A gente tem patrocínios aí que aumentaram 4, 5 vezes, ou até mais, de um ano para outro, e a gente não viu isso, uma evolução internamente ali do investimento no departamento de marketing, na contratação de novos profissionais, na questão também de investimento de um orçamento maior para a área, para que consiga atender a demanda desse patrocinador. Então, assim, o futebol brasileiro precisa entender, não só o futebol brasileiro, mas toda essa indústria, os influenciadores, as mídias precisam entender que a gente tem um investimento alto, porque existe um aquecimento grande por uma concorrência que a gente tem no mercado, só que isso não é perene, né? Isso pode acabar com o tempo. Mas o clube que não se adaptar e não se profissionalizar nesse aspecto do marketing, pode ter certeza que ele será cobrado, e se ele não se adaptar depois de cobrado, ele será excluído. Você pode ter certeza que isso aí é uma lei de mercado. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Seja reforma ou construção, conte com Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depósitoirajá.com.br. Diálogo, apoio, Mousse Cake, English Company, Irajá Materiais para Construção e Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Rafael Zanetti, que é empresário executivo de marketing esportivo. Nós estamos falando sobre a importância das bets no Brasil. E, Rafael, nós temos também os naming rights, né? Quer dizer, já entrou aí nome de estádio, já entrou daqui a estação de metrô daqui a pouco o nome de estádio, nome de campeonato, né? Campeonato brasileiro disso, campeonato daquilo, quer dizer, as possibilidades são muito grandes, mas vale lembrar que existe uma afinidade muito grande do futebol com as bets, né? Não, tocou num ponto muito importante. Os name rights é uma outra fonte de receita. Eu acho ainda pouco explorada no Brasil. A gente não entendeu exatamente como é que funciona. A gente vê o mercado americano, por exemplo, tem filas e filas de empresa para entrar naquele asset ali, naquela propriedade. Então, a gente tem alguns casos interessantes, outros nem tanto, mas, por exemplo, eu acho que o Allianz Parque é um elemento muito importante, a Neoquímica Arena. A gente tem, eu acho que o mais legal, assim, o mais impactante, o mais criativo é o Morumbis, que faz uma série de ações. Eu acho que tem que saber usar muito bem também essa questão de como colocar o nome, fazendo ativação de patrocínio, mostrando para a sociedade o que é o Morumbis, por exemplo. Acho que o Morumbis, assim, para mim, é um grande case. Eu acho que é muito importante para o mercado a gente ter uma empresa que enxergou ali um grande asset, ali, uma grande situação de investimento, com uma criatividade absurda. Assim, a gente vê campanhas publicitárias usando isso, que eu acho que é o que tem que ser. Então, assim, a gente teve um cenário no Brasil que era a questão da Copa do Mundo, né? Que a gente teve uma série de arenas que foram construídas e que a gente acabou deixando passou um pouco desse time, mas a gente teve 12 estádios para a Copa do Mundo. Depois a gente teve o Allianz Parque, a gente teve o Grêmio, agora a gente teve o Atlético, a gente vai ter o Flamengo, a gente vai ter outros clubes que eu converso também que falam isso. Tantos chegando aí. Então, assim, é um mercado muito forte, é um mercado para ser consolidado, as empresas precisam olhar para isso, né? Então, por isso que eu acho muito importante essa questão do Morumbis, porque mostra um exemplo de algo muito bem feito, assim. Então, acho que a gente tem que entender isso. É um mercado que é um patrocínio, é um investimento de longo prazo, né? A gente entende que tem que ser um investimento de longo prazo, não é igual uma camisa do clube que fica 1 ano, 2 anos, no mínimo por 10 anos, para mais, entendeu? A gente vê o Allianz com o Palmeiras por 20 anos, eu acho que é nessa linha que a gente tem que ver. Então, assim, é a maturidade do mercado, né? O mercado ele precisa ser mais sólido e mais competitivo para chegar nesse ponto. E, assim, eu acho que nesse ponto a gente tem que evoluir um pouquinho, e é uma coisa que vai acontecer rápido. Então, são oportunidades muito importantes que, a partir da situação do investimento que eu falei naquela gestão, a gente começa a entregar melhor a parte comercial para o patrocinador, ele fica mais feliz, ele tem um retorno maior e a gente consegue trazer outras empresas para esse mercado. O gerenciamento desse patrocínio hoje, Rafael, existe alguma
diferença daqueles icônicos que a gente já conhece, que já aconteceram no Brasil? Por exemplo, a Parmalat no Palmeiras, a Calunga no Corinthians, a Unimed no Fluminense. Esse das bets é um pouco diferente, esse gerenciamento em relação a esses icônicos que eu disse para você? O patrocínio por si só, né, a modalidade de patrocínio, ela no fim é a mesma, né? Que a gente pega esses exemplos que você deu, são exemplos ao longo da nossa história. Então, assim, a gente pega poucos exemplos, infelizmente a gente pega poucos exemplos como a Parmalat, como a Unimed no Fluminense, como a LG de São Paulo, desses patrocínios maiores, assim, de mais tempo, né? Realmente a gente teria que esperar um pouquinho para entender como é que esse mercado ele vai atuar. Eu imagino que a gente não tenha algo assim de longo prazo, talvez um ou outro ponto específico, um outro case aí que a gente pode falar. Por exemplo, a gente tem a Crefisa no Palmeiras, né, que está há 10 anos aí. Eu acho que não é nem a questão das bets em si, é a questão do mercado como um todo. Infelizmente, a gente tem uma visão muito de curto prazo, né? Então, a gente tem questão de ainda algumas questões que são importantes também, por exemplo, as gestões dos clubes, elas são de curto prazo, então acaba que fica muito atrelada à gestão, então isso é um outro ponto. Eu acho que também que a questão da SAF, ela vai ajudar muito, né, nesse período, porque a gente vai ter uma coisa mais constante, mais sólida, não ligada à parte política do clube, então acho que o investimento ele vai aumentar nesse sentido, e a gente pode ser que a gente tenha mais marcas que tenham esse interesse. Assim, a luta que eu tenho para o mercado é essa, que a gente consiga ter mais players, né, mais empresas mais fortes, consolidadas e transformar mais case. Então, a gente pegar o exemplo da Crefisa, pegar até uma frase que a Leila usou como patrocinadora do Palmeiras, que eu uso nas minhas palestras, que o patrocínio esportivo é tão importante, tão interessante, deu tanto resultado para ela, que ela falou que as outras empresas deveriam olhar com carinho para o patrocínio esportivo e patrocinar outros clubes, né? Isso ela usou no começo do patrocínio da Crefisa com o Palmeiras. Então, assim, se a Leila está feliz, se ela gostou e, olha, ela chegou a ser presidente do Palmeiras, inclusive agora ela foi reeleita, então a gente tem que entender a situação. Então a gente vê que se o patrocínio ele for bem executado, for bem feito, a gente tem uma situação enorme aí de resultado, como o caso da Crefisa, como o caso da Parmalat. A Parmalat não era nada antes do Palmeiras, né? Então, assim, eu vou refazer essa questão, porque pode pegar errado, mas não era nada no Brasil, né? O Palmeiras foi muito importante para a Parmalat no Brasil, para que ela chegasse no grande público. E um outro detalhe é que a entrada das bets imediatamente favoreceu os grandes clubes brasileiros, os maiores clubes brasileiros. Mas a tendência é que, pela quantidade de bets que nós temos, é que os clubes médios e pequenos também possam surfar um pouco nessa onda ou não? Sim, e está acontecendo já. A gente tem quase... Eu não sei de cabeça agora os números, mas assim, na Série A, quase todos. Aí o Atlético Paranaense agora, ele rompeu o contrato, mas estava com várias empresas de casa de aposta. O Cuiabá, que eu acho que é o único que não tem, o Palmeiras ele tem, mas ele não coloca no uniforme. Mas quase todos os clubes eles têm patrocínio de casa de aposta, inclusive na Série B e na Série C. Então, assim, é para todo mundo, tá? O mercado inteiro ele é beneficiado. Agora, com a questão da regulamentação, eu não sei como é que vai ficar, porque a gente vai ter menos empresas investindo, então não sei se todo mundo vai conseguir ter acesso a essa questão. Então, é importante entender como é que esses clubes eles vão ter que também, não é só chegar e pedir lá um patrocínio, né? Precisa ter a importância de ter um departamento de marketing bem estruturado. Compatível, né? A gente tem muita questão de SAF, então assim, tem muitos clubes que são menores, de menores, mas são SAF. Então, assim, são clubes que já começam a estar mais organizados, então isso também ajuda. Para finalizar, que a gente está chegando ao final do programa, é importante também poder dizer
que não vai se limitar simplesmente a botar um nome na camisa, né? A Bet, ela quer mais, ela quer o envolvimento com o torcedor, com o clube, com a diretoria. É um negócio um pouco gigante em termos de marketing, de aplicação do marketing. Esse ponto que tu tocou é muito, muito importante, porque a gente costumou no Brasil, né, a gente se acostumou no Brasil a ter patrocínio muito que a gente chama de mecenato, né? Isso aqui de patrocínio ligado ao clube, de um empresário que torce para aquele clube, então ele investe ele bota dinheiro mais para ajudar. A gente tem muita questão do governo ajudando, então a gente tem empresas locais, bancos locais que ajudam os clubes, e essa relação com as casas de aposta, ela não é uma relação com esse viés, é uma relação com viés comercial, é uma relação que busca totalmente o retorno, né? Então, a gente entende que nenhuma casa de aposta, vai vir uma casa de aposta da Inglaterra, ela não tem uma relação com o clube do Brasil, ela não torce, ela não tem um sentimento, simplesmente ela busca o clube porque ela tem um interesse ali estratégico para que ela se comunique da melhor forma possível com o seu cliente. Então, o clube precisa entender essa questão, precisa ter essa questão, e aí a gente está falando muito, muito bem que tu colocou, que é a questão não só de disposição de marca, a gente tem a questão de engajamento da torcida, a gente tem uma situação de que se converta em novos clientes, que se converta no faturamento da empresa, e a gente está falando de um ponto importante, que o maior segmento dentro de uma casa de aposta esportiva é o futebol, né? Então, se o cara patrocina o futebol, ele está falando diretamente com o cliente dele ali. Então, isso é algo muito importante. Então, é muito importante que os clubes, né, eu estou batendo nisso em toda situação, porque o sarrafo ele vai subir, os valores aumentam, o sarrafo aumenta também, as exigências aumentam também. Então, é preciso que entendam que tem uma parceria ganha muito forte aí, que os patrocinados também comecem a ajudar os patrocinadores a ter esse resultado, e resultado na parte final mesmo, aí, que é o cliente apostando na plataforma por causa do clube, né? Usando essa questão. É isso. Eu quero agradecer Rafael Zanetti, que é consultor em marketing esportivo, especialista nesse setor de apostas, que trouxe um pouquinho de esclarecimento desse setor em cima do que acontece hoje no futebol brasileiro. Rafael, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, estou sempre à disposição, sempre um prazer enorme a gente estar aqui batendo papo e falando sobre marketing esportivo, casa de aposta. Para mim é uma honra. Um abração. Pessoal, semana que vem a gente está de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Mousecake. Conheça o Pinot by Mousecake. English & Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. E Sicredi. Gente que coopera, cresce.